E de todas as pessoas mais ricas do mundo hoje, qual a porcentagem daquelas que construíram fortunas apenas trabalhando das 9 às 5, guardando o salário na poupança e torcendo pelo melhor? Zero. 0,0%. É um número bem agressivo, né? Demais. Quando a gente mergulhou na nossa análise de hoje, esse foi o dado que me acertou como um soco. E para quem nos acompanha, entender o porquê desse número ser absolutamente zero muda o jogo todo. É um dado muito categórico, não deixa muita margem para interpretação romântica da coisa. Tipo, analisando as estatísticas globais que temos aqui, 60% dessas pessoas são empreendedoras. Tá, maioria? Exato. 20% são investidoras ativas, 16% herdaram o patrimônio e apenas 3% são celebridades ou atletas. Aquela velha escada linear de trabalho duro, receba um salário e fique rico, é na prática uma grande falácia estatística. E é exatamente essa desconstrução que norteia a nossa imersão de hoje. Nós estamos dissecando a transcrição de um vídeo fascinante lá do canal Bruce Invest. E o objetivo aqui não é vender uma fórmula mágica. Até porque a internet já está saturada disso, né? Com certeza. O foco é explorar uma estrutura que é dividida em 4 pilares fundamentais: crescimento, estabilidade, essenciais e recompensas. Uma mecânica que funciona para quem ganha 2 mil ou quem ganha 20 mil reais. Funciona porque a matemática do dinheiro não muda com o volume, sabe? O que altera é só a escala. O que esse material argumenta de uma forma bem incisiva é que focar exclusivamente no salário cria uma espécie de escravidão moderna disfarçada de vida normal. Nossa, escravidão moderna é um termo forte. Mas faz sentido se a gente pensar. Séculos atrás, trabalhava-se sem remuneração. Hoje, a pessoa trabalha, recebe o salário, mas o dinheiro mal esquenta na conta. Ele entra, já é sugado pelo aluguel, pelos financiamentos, supermercado, boletos. E aquele alívio imediato no dia do pagamento e, 48 horas depois o saldo já era. Exatamente. É como viver como um náufrago, sabe? Exausto, só esperando o próximo navio de resgate passar no mês seguinte. E a grande virada de chave mental aí é entender que o segredo não está no tamanho do contra-cheque, mas em fazer a transição de ser possuído pelo sistema para ser dono de alguma coisa. O que nos leva direto para o primeiro pilar, que é o crescimento. Isso. O crescimento é basicamente um movimento intencional de pegar parte da sua renda e comprar ativos. E aqui a variável mais mal compreendida pela maioria não é o dinheiro. É o tempo, né? É o tempo. A transcrição traz um estudo de caso muito didático sobre 2 figuras hipotéticas, o Lucas e o Pedro, e ilustra perfeitamente essa diferença entre tentar ganhar do mercado na força bruta e usar o tempo como alavanca. Essa parte me deu um nó na cabeça. Porque o Lucas começou a investir R$ 500 por mês aos 20 anos de idade. Um valor bem factível. Sim, super pé no chão. Aí o Pedro, por outro lado, empurrou com a barriga e só acordou para a vida financeira aos 30 anos. Para tentar compensar essa década perdida, o Pedro foi mais agressivo. Ele começou a aportar R$ 750 por mês. Certo, 250 a mais todo mês. Exato. Ambos seguiram o plano ali religiosamente até os 60 anos. E é aqui que a matemática pura vem desmentir a nossa intuição. Se a gente for analisar os aportes absolutos, ao longo de 30 anos, o Pedro tirou do próprio bolso R$ 270 mil. 270 mil. Já o Lucas, mesmo investindo por 10 anos a mais, como o valor mensal era bem menor, ele tirou do bolso R$ 240 mil. Ou seja, em dinheiro vivo, o Lucas injetou R$ 30 mil a menos que o Pedro. Peraí. O Lucas colocou 30 mil a menos no total. Isso. Mas quando os dois chegam aos 60 anos, o Lucas termina com 65% a mais de patrimônio total. 65%. Como isso é possível matematicamente? A resposta é uma só: os juros compostos agindo sobre uma base de tempo estendida. O que a gente geralmente tem dificuldade de visualizar é que a curva de crescimento dos juros compostos é quase plana lá no comecinho. Demora a tracionar. Exato. Mas aqueles 10 anos de vantagem do Lucas permitiram que o patrimônio dele entrasse na fase exponencial da curva muito antes. O dinheiro que os juros geravam começou a gerar seus próprios juros em um volume
tão massivo que os aportes maiores do Pedro não conseguiam mais alcançar. O tempo é o combustível primário e o dinheiro é só o catalisador. É um atestado irrefutável de que a inércia custa muito caro. Custa o seu futuro, basicamente. Mas aí vem a pergunta de ouro de quem está ouvindo. Investir em quê? O material estrutura uma escada de risco muito clara, começando pela fundação, que é a renda fixa. A renda fixa é o ponto de partida mais lógico. Tipo, títulos que acompanham a taxa básica de juros não vão multiplicar o seu capital por 10 em um ano. Ninguém vai ficar milionário do dia para a noite ali. Não mesmo. Mas eles entregam uma consistência crucial e blindam o capital contra a inflação, né? Garantindo que o poder de compra não derreta com o tempo. Logo no degrau seguinte, a estratégia avança para os fundos de índice. Que é, essencialmente, comprar uma fatia microscópica do mercado inteiro de uma vez só. Em vez da pessoa tentar adivinhar qual empresa vai ser a nova gigante da tecnologia e apostar tudo nela. Exatamente. Você compra o palheiro inteiro para não ter que procurar a agulha. Genial. Mas confesso que onde a minha atenção foi fisgada de verdade foi no terceiro degrau dessa escada. Porque não são ações, não são imóveis, são habilidades de alta renda. Essa é uma subversão fantástica do que a gente tradicionalmente considera como investimento. No curto prazo, o retorno mais explosivo não está na bolsa de valores, está no próprio capital humano. Eu sempre encarei habilidades extras só como um bônus para o currículo. Mas lendo isso, eu percebi que nós somos tipo uma startup. Como assim? Imagina. Se uma pessoa aprende uma habilidade altamente requisitada e escassa, seja tecnologia, tipo programação avançada, ou até serviços manuais essenciais, tipo uma marcenaria sob medida ou instalar painel de energia solar. Certo. O que ela está fazendo é liderar uma rodada de investimento anjo nela mesma. O valor da hora de trabalho dessa pessoa se multiplica da noite para o dia, sem depender de nenhuma flutuação do mercado financeiro. Nossa, é uma analogia perfeita. E diferente de um ativo financeiro, o conhecimento é totalmente imune a crises de mercado. O banco pode quebrar, mas a sua habilidade continua lá. Exato. E uma habilidade de alta renda gera um fluxo de caixa formidável que, por sua vez, acelera os seus aportes lá nos próximos degraus da escada. E aí sim, a gente chega nos fundos imobiliários, os FIIs. Que são a engrenagem de renda passiva. Isso, eles, historicamente, oferecem um retorno médio em torno de 8,4% ao ano. O que deixa qualquer pessoa ser dona de uma fração de shoppings, de galpões logísticos enormes, recebendo os aluguéis todo mês, sem nunca precisar lidar com um inquilino reclamando de cano quebrado domingo de noite. O sonho de qualquer um, né? E o nível seguinte de complexidade são as ações individuais. Só que o argumento central aqui é fugir daquela armadilha de procurar a aproximação milagrosa. A dica quente do vizinho. E isso foge disso. A abordagem sugerida é focar em um portfólio diversificado, com 20 a 30 empresas que tenham um histórico ininterrupto de lucro nos últimos 8 anos. Estatisticamente, isso traz retornos muito robustos. Mas o fator psicológico aqui é pesado. É pesado porque vai ter queda. Quem vê a tela do celular sangando em vermelho num dia de pânico no mercado e vende no desespero... Acaba cristalizando o prejuízo, perde o jogo. Exatamente. E é por isso que lá no topo dessa escada estão as criptomoedas, o ouro e os negócios alternativos. É um risco altíssimo, onde a regra é clara. Jamais coloque dinheiro naquilo que você não entende com profundidade. E para ancorar tudo isso na realidade, o método exige uma execução que tem que ser mecânica. O princípio de pagar a si mesmo primeiro. Automatizar, né? Automatizar. A transferência para a corretora tem que acontecer no exato momento em que o salário cai na conta. Se você deixar a decisão de investir para o final do mês, a fricção emocional toma conta. O dinheiro que sobra inevitavelmente vira jantar caro ou compra por impulso no aplicativo. Sem dúvida, automatizar tira a nossa própria falha humana da equação. Bom, a gente precisa fazer uma pausa aqui. Porque tudo isso soa lindo. Escada de investimentos, juros compostos, mágica do longo prazo. Mas a vida real não acontece numa planilha de Excel bonitinha e protegida. O que acontece quando a vida decide dar uma rasteira? E ela vai dar. Vai. E todo esse pilar de crescimento parece incrivelmente frágil se não tiver um escudo. É o que justifica o nosso segundo pilar,
a estabilidade. Sem estabilidade, o seu crescimento é um castelo de cartas. O vídeo ilustra isso com um cenário bem real de um freelancer que, do nada, o notebook para de funcionar. A tela apaga, a placa-mãe queima. Nossa, o pesadelo de qualquer um. Sim, a ferramenta de trabalho dele deixa de existir de um segundo para o outro. É um desespero palpável. Se essa pessoa não tem capital de giro ou uma reserva de emergência, ela é jogada direto para o pior cenário possível. Ela precisa comprar um computador novo na hora, parcelado em dezenas de vezes com juros absurdos. E durante os dias que fica sem o computador, perde cliente, atrasa entrega, a renda despenca. Justamente no momento em que ela acabou de contrair uma dívida gigantesca. É uma bola de neve assustadora. E a raiz desse problema revela uma verdade bem incômoda. Quase sempre, o problema não é a falta de dinheiro em si no longo prazo, mas a falta de liquidez imediata. E a matemática para criar esse colchão de estabilidade é super direta. Como funciona? Primeiro, você faz um levantamento cirúrgico dos gastos essenciais. Mas olha, não é o custo do seu estilo de vida, é o custo estrito de sobrevivência. Moradia, comida básica, transporte, luz e água. Digamos que isso dê R$ 2.300 por mês. A métrica de segurança é multiplicar esse valor por 5. O que daria R$ 11.500 nesse caso? Isso. E a regra é que esse dinheiro tem restrições muito severas. Precisa ter liquidez imediata, acesso em no máximo 24 horas, precisa ter risco literalmente zero. Ou seja, colocar reserva de emergência em fundo de ações ou Bitcoin é loucura. É um erro primário. E por fim, deve estar posicionado para render 100% da taxa básica de juros, garantindo só a correção monetária, o que geraria, nesse nosso exemplo dos 11.500, pouco mais de R$ 140 por mês. Tá, sendo muito honesto com a nossa audiência, existe um obstáculo psicológico gigante aqui. É agonizante ver quase R$ 12.000 ali estacionados, rendendo migalhas, enquanto você vê uma oportunidade de negócio parecendo muito mais lucrativa. Eu sei, é um viés comportamental comum. A nossa mente olha para o dinheiro parado e grita: nossa, que ineficiência. Pois é, mas a reflexão que eu trago para quem está escutando é mudar a ótica. A gente costuma exigir que cada centavo da nossa conta atue como um funcionário batendo meta de lucro o tempo todo. Todo mundo quer que dinheiro trabalhe, né? Exato. Só que a reserva de emergência não é um executivo agressivo de vendas. A reserva é o segurança parrudo na porta da boate. Adorei. É sério, a única função desse dinheiro é ficar de braços cruzados lá na entrada, com cara de mal, garantindo que os investimentos reais, as ações, os projetos, possam trabalhar lá dentro na pista de dança sem serem interrompidos por nenhuma briga lá de fora. Olha, essa visão resolve totalmente o dilema. Porque se a gente pensar bem, quando um imprevisto médico grave acontece, ou o motor do carro funde e você não tem esse segurança na porta, adivinha quem você vai ter que chamar para apartar a briga? Os investimentos de longo prazo. Exato. A pessoa é forçada a liquidar as ações muitas vezes bem durante uma queda do mercado. Ela transforma o que era só uma variação normal de preço na tela em um prejuízo financeiro permanente real. O custo de não ter uma reserva com baixo rendimento é destruir o rendimento dos ativos bons. Faz todo sentido agora. Bom, já cobrimos o crescimento e a estabilidade. Agora a gente chega naquela pergunta de $1 milhão que com certeza está ecoando na cabeça de quem está com a gente agora. Manda. Se eu preciso investir para crescer e preciso acumular uma reserva, de onde diabos vai sair esse dinheiro se o meu orçamento já está sufocado? E pior, por que profissionais que ganham salários super altos continuam no fim do mês absolutamente quebrados? Esse questionamento nos joga para o terceiro pilar, os essenciais, ou o que a gente pode chamar de ralo invisível da riqueza. O material traz uma estatística perturbadora. Mais de 63% dos brasileiros que ganham acima de R$ 14.000 por mês vivem no limite, de salário em salário. R$ 14.000 por mês e a conta zera todo dia 30. Zero. A reserva de emergência deles nem existe. Matematicamente parece impossível. Como a pessoa chega num nível de ineficiência desses? O nome desse fenômeno é inflação do estilo de vida. Psicologicamente, é uma armadilha perfeitinha baseada na esteira hedônica.
Quando a renda aumenta, o cérebro normaliza o novo dinheiro muito rápido. O aumento salarial vira logo a justificativa para se mudar para um apartamento com uma varanda gourmet, assinar pacote premium de tudo, financiar um carro de luxo. E o pico de dopamina dessas compras some rápido, né? Em poucos meses. Mas os custos fixos daquele padrão ficam. A sobra financeira continua sendo zero. A única diferença é que a pessoa agora falhou num padrão de vida mais glamouroso. E a solução que o vídeo apresenta é ter uma clareza impiedosa do orçamento. É separar o que é essencial para o funcionamento biológico e logístico de uma pessoa daquilo que é só inflação de ego. O supermercado entra. Mas aqueles 3 serviços de streaming concorrentes, a academia chique que você não pisa desde janeiro, o excesso de delivery, esses não entram. Mas tem um detalhe crucial aqui. O foco não é cortar o cafezinho. Ah, o famoso cafezinho. O mito do cafezinho tem que morrer. Economizar R$ 10 por dia numa bebida não vai criar riqueza se os grandes vazamentos do seu orçamento continuarem abertos. A reestruturação de verdade acontece em 2 frentes: moradia e transporte. A regra de ouro é que o custo total com moradia nunca jamais deve passar de 40% da sua renda líquida. E se estiver passando? Se estiver passando, exige medida drástica. Renegociar o aluguel, dividir o espaço com alguém ou ir para uma região um pouquinho mais afastada. O impacto disso em um mês supera décadas cortando cafezinho. E sobre o transporte? A avaliação do material é cirúrgica. O financiamento de carros novos é muito possivelmente o maior destruidor de riqueza da classe média. Sem dúvida. Um carro zero une tudo que é ruim financeiramente. Desvalorização brutal no minuto que você tira da loja. Juros compostos nas parcelas, jogando contra você, além de IPVA e seguro caríssimos. A alternativa óbvia seria um seminovo confiável, ou até eliminar o carro se der. É o caminho racional. Só que aí eu preciso jogar real aqui e fazer o papel de advogado do diabo. A teoria financeira é maravilhosa na planilha, mas a prática envolve o nosso ego, envolve as relações humanas. É fácil falar, vende o carro financiado. Mas como a pessoa lida com a pressão social silenciosa? Como você chega no almoço de domingo da família ou estaciona na empresa depois de uma promoção sem o símbolo visual de status que um carrão representa? Olha, essa fricção é real e é muito difícil de quebrar. A sociedade condiciona o sucesso à visibilidade do consumo. Só que a diferença abissal entre parecer rico no Instagram e ser rico de verdade está exatamente na capacidade de suportar esse desconforto inicial do julgamento. É ter estômago, né? Muito. A estrutura financeira de quem constrói patrimônio de verdade opera nos bastidores, no invisível. Financiar um passivo que perde valor todo dia só para arrancar a validação de pessoas que nem pagam as suas contas é a definição mais pura de trabalhar para sustentar o sistema. O status de jogar a chave do carro na mesa do restaurante é o extremo oposto do que os verdadeiros donos de patrimônio fazem. É um choque de realidade violento. Trocar o aplauso ali do momento pela autonomia lá na frente. Mas vamos ser pragmáticos. Renegociar aluguel, andar de carro usado, e ignorar o ego e focar só em investir para daqui a 20 anos. Sinceramente, isso soa como uma receita pronta para uma exaustão mental profunda. Ninguém aguenta, né? Viver nesse modo mosteiro financeiro não é sustentável para a cabeça de ninguém. E os números provam que não é sustentável. É por isso que entra o quarto e último pilar, as recompensas. Se o seu sistema for baseado só em restrição, ele vai colapsar. Estudos mostram que mais de 90% das pessoas sofrem um efeito rebote financeiro, gastando bizarramente além da conta, depois de passarem meses economizando cada centavo. Eu sempre faço o paralelo com dietas restritivas. Se alguém decide que nunca mais na vida vai comer açúcar, a pessoa até consegue focar por, 3 semanas. Mas o corpo começa a gritar. E chega uma hora que ela acorda às 3 da manhã em transe, abre a geladeira e come um bolo de chocolate inteiro com a mão. Exatamente isso. Na área financeira, isso é aquele final de semana que a pessoa chuta o balde, estoura o cartão de crédito no shopping e destrói 6 meses do plano de investimento. É o colapso por pura privação. O cérebro da gente, quando não recebe nenhum alívio, começa a enxergar a organização financeira como uma punição, e ninguém se pune voluntariamente por 30 anos. O antídoto para isso é um método do prazer sem culpa. A estratégia pragmática: você abre uma conta bancária totalmente isolada da conta onde ficam seus essenciais e os investimentos,
todo mês transfere um percentual pré-definido para essa conta de forma automática. E a melhor parte é a regra dessa conta. O dinheiro que está ali existe para ser torrado, para ir num restaurante caro, para comprar uma roupa que você quer, para viajar, para viver o hoje, sem nenhum peso na consciência, sem a vozinha chata dizendo que você devia estar comprando FIIs. E se o dinheiro dessa conta acabar no dia 15? Aí, paciência. A diversão para e só volta no mês seguinte. Mas isso muda tudo. Transforma aquele ciclo tóxico de privação, surto e culpa numa rotina de escolhas intencionais. É o pedaço de chocolate diário que faz a dieta durar o ano todo. E olhando a longo prazo, o mais fascinante desse quarto pilar é ver como o próprio consumo da pessoa evolui. Quando você tira a culpa da equação, naturalmente as pessoas começam a priorizar experiências reais, viagens, em vez de só acumular objetos que perdem a graça em uma semana. É o que torna a jornada sustentável. Crescimento, estabilidade, essenciais e recompensas. Uma estrutura que blinda a gente contra o caos e maximiza o nosso tempo. Agora, o mais formidável dessa análise é como a própria fonte valida a teoria. Lá no finalzinho do material tem um detalhe sensacional de metalinguagem sobre como esse vídeo foi feito. Eu fiquei impressionado com isso. O criador do canal revela que estruturou tudo de forma anônima. Ele usou ferramentas de inteligência artificial para criar os roteiros e as animações, e com isso ele monetiza o canal, ganhando em dólares. É a teoria operando na vida real. Quando a gente falou lá atrás sobre o pilar do crescimento e a importância de ter uma habilidade de alta renda, é isso. O cara não só ensinou sobre negócios digitais, ele desenvolveu a habilidade raríssima de usar IA em escala para produzir conteúdo. Criou um fluxo de renda em dólar e transformou as horas dele num ativo absolutamente alavancado. É o fechamento de ouro do conceito. Mostra que não basta só tentar espremer o que sobra do salário, é preciso construir mecanismos que gerem e retenham valor. Bom, e o que fica dessa baita engenharia financeira toda? A certeza de que a segurança real nunca vai vir de um crachá de empresa. São os 4 passos, né? Adquirir ativos que trabalhem para você no crescimento. Colocaram segurança rígida na porta com a estabilidade. Estancar o sangramento do ego lá nos essenciais. E garantir que a viagem não seja insuportável através das recompensas. As engrenagens estão aí. O que separa a teoria da liberdade real é só a execução. Perfeito. E é com essa provocação que eu encerro a nossa discussão de hoje. Ao olhar para sua conta bancária agora e para as suas decisões de consumo, qual parcela dos seus recursos está só aguardando passivamente um bote salva-vidas que talvez nunca passe? E qual parcela é, de fato, o navio que você está construindo com as suas próprias mãos? Fica a reflexão, um abraço gigante para todo mundo que acompanhou a gente e até a próxima imersão.